Olá, bem-vindos a mais um módulo das normas brasileiras de contabilidade. Hoje estaremos falando na norma brasileira de contabilidade TG 27, atualmente em sua 4ª revisão. Estaremos falando de ativo imobilizado. Nesse primeiro módulo, nessa primeira parte, nós falaremos das definições relacionadas ao ativo imobilizado e dos componentes do custo de um ativo imobilizado. Eu os convido também a assistir à segunda parte desse módulo, onde nós falamos sobre depreciação e notas explicativas. O nosso programa, de maneira geral, ele aborda as definições, aborda quais são os itens que compõem o custo de um imobilizado, aquilo que não pode conter um imobilizado e outros itens. Por ser extenso, eu acho que não vale a pena reproduzi-los, mas vocês os têm aí na frente e nós podemos seguir tranquilamente em frente. Comecemos então pelas definições. Reconhecer. Reconhecer é o mesmo que contabilizar. É a hora em que nós fazemos o registro da operação contábil. Por outro lado, mensurar é o mesmo que atribuir valor. Você dirá, mas isso é simples, porque esse valor está contido na nota fiscal, ele está contido num contrato. É verdade, mas existem operações que não estarão explícitas. Ao contrário, elas serão estimadas, como é o caso de uma depreciação. Você não tem esse valor pré-fixado em algum local, você o calculará. Se for pela depreciação fiscal, você já tem uma base previamente estabelecida, e se for pela depreciação das bases contábeis, que nós estaremos abrangendo e falando disso um pouco mais à frente, serão outras formas de cálculo. Então, não necessariamente a mensuração é alguma coisa sempre objetiva e explícita. E por último, nós temos a evidenciação, que é o texto contido nas notas explicativas. É aquele texto que traduz em palavras o que o número não consegue transmitir. Lembrando que as notas explicativas são obrigatórias para todas as empresas, independentemente do porte. Pode ser uma microempresa ou uma empresa de grande porte. As notas explicativas passaram a ser componentes das demonstrações contábeis. Seguindo com as definições, nós temos o valor contábil. E o valor contábil é a diferença entre o custo de um ativo menos a sua depreciação acumulada e, eventualmente, ainda uma redução ou uma perda por redução ao valor recuperável, o tal do impairment. Para isso, nós teremos uma palestra, uma apresentação específica. Por ora, vamos a um exemplo bem simples para que isso fique gravado. Imaginem um ativo cujo custo foi 1.000, teve uma depreciação acumulada ao longo de um determinado período no valor de 600, então o seu valor contábil é a diferença entre o custo e essa depreciação acumulada. No nosso exemplo simples, 400. E o valor depreciável, o que é? É o custo de um ativo ou um outro valor que substitua o custo, e isso vai muito depender da norma, menos o seu valor residual, e esse valor residual é o valor pelo qual a empresa espera alienar o ativo ao término de sua utilização. Essa palavra alienar, ela normalmente nos remete ao conceito de vender, mas é mais amplo do que isso. Alienar é transferir a posse de alguém para outrem. Então, quando uma empresa aliena um ativo, esse ativo está deixando essa empresa e indo para uma outra. E pode ser por venda, por empréstimo, por aluguel, por doação, não importa. Todas essas modalidades correspondem à alienação. Daí porque a norma não fala em venda, e sim em alienação. Então, nós temos aqui um exemplo onde o custo de um ativo é 1.000 e o seu valor residual 200. Portanto, a diferença é o valor depreciável, é o valor que será depreciado ao longo do tempo. Vamos nos estender um pouquinho mais sobre o valor residual. Como é que se obtém o valor residual de um ativo? Para alguns ativos é fácil, como por exemplo um veículo. Você tem sites especializados, você tem imprensa, jornais que dão esses valores. Mas para a maioria dos ativos você não terá isso, como máquinas, equipamentos. Então a melhor forma é consultar o fabricante.
Entrar em contato e dizer uma máquina modelo X com tanto tempo de uso, com manutenção adequada, depois de, digamos, 7 anos, quanto ela perde de valor percentualmente? Ele te dirá 70%. Ok, se eu paguei 1.000, é porque eu recupero 30%. Então eu recuperarei 300. A diferença será o tal do valor a depreciar. Continuando as definições. O que é uma depreciação? Se um dia você aprendeu que depreciação é o desgaste de um ativo, por favor, delete isso. Depreciar é a alocação sistemática do valor de um ativo ao longo do tempo, ao longo da sua vida útil. Um equipamento, uma máquina, um edifício, ele nem emagrece e nem encolhe, portanto ele perde valor em dinheiro. A depreciação é a mensuração da perda do valor econômico desse ativo em função do seu uso ou da sua obsolescência. Então, guarde isso, depreciação, perda do valor econômico do ativo pelo uso ou obsolescência e não qualquer outra definição a esse respeito. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. O preço recebido pela venda é mais ou menos tranquilo de se entender. Eu ponho um ativo à venda, alguém está interessado em comprar, nós chegamos a um consenso, esse passa a ser o valor justo. E um exemplo que eu gosto é que valor justo e valor de mercado não são necessariamente iguais. Muitas vezes será, mas não sempre. Exemplo, se você quiser saber o valor de uma ação na Bovespa hoje, é só entrar no site da Bovespa e esse valor é o valor justo, é o valor de mercado. Mas imagine um veículo. Você tem uma pessoa que está querendo comprar um veículo 2015, na cor preta, top de linha. Para ter uma ideia de valor, ele entra num site especializado e descobre que esse veículo custa, digamos, R$45 mil. Aí ele procura os anúncios. Tem uma pessoa vendendo esse mesmo veículo, na mesma cor, top de linha, por 50. Por quê? Porque o veículo está com 4.000 quilômetros, ele parece que saiu da concessionária ontem. E tem uma outra pessoa vendendo esse mesmo veículo, só que ele pede 35, porque o veículo está com 120 mil quilômetros, está pneu careca, tem multa pendente, tem algum ralado, o cunhado deixou uma marca de cigarro no assento e coisas do gênero. Então nós estamos aqui com 3 valores, 50, 45 e 35. Qual é o valor justo? O valor justo é o que uma das partes, aquela que quer comprar, chegar ao consenso ou com aquele que vende por 50 ou com aquele que vende por 35. O único que não é o valor justo é o valor do site, o valor que está anunciado, porque ele é uma média de mercado e não específico de um veículo. Então, valor justo é esse valor que as partes negociam entre si e chegam a um acordo. Porém, a própria definição fala em transferência de um passivo. O que seria isso? A minha empresa tem uma dívida com um banco, uma instituição financeira, e eu quero renegociá-la, seja para pagar de forma antecipada, seja para esticar o prazo e reduzir o valor dos pagamentos. Ora, no momento em que eu converso com a instituição financeira, uma proposta é posta na mesa e as partes estão de acordo, foi feita uma transferência de passivo, as partes chegaram a acordo. Essa transferência desse valor de passivo, seja para liquidar, seja para prolongar, é o valor justo. Então, isto explica essa definição. Ainda, dentro das definições, nós temos o ativo imobilizado. É um item tangível, isso significa que é um item que pode ser tocado, ele tem substância física. Ele é mantido para uso na produção, se for um maquinário, ou no fornecimento de mercadorias,
pode ser itens que estão numa loja, porque a mercadoria é comprada pronta para ser revendida, ou itens que prestam serviços, ou ainda para alugar ou para fins administrativos. E é importante, para que seja contabilizado como imobilizado, ele deve ter uma duração esperada de mais do que 1 ano. Por que isso? Porque se eu depreciá-lo em menos do que 1 ano, que seria a duração dele, ele iria integralmente para a despesa. Então não faria sentido que ele fosse ativado. Lembrando, a título de curiosidade, para quem acompanhou a contabilidade ou está na contabilidade antes das normas serem introduzidas, que até 2010 os intangíveis eram um dos componentes do ativo imobilizado. Mas o intangível não tem substância física, então não faz sentido que ele esteja como imobilizado. E assim, ele ganhou uma conta específica para ele e está destacado nas demonstrações financeiras com essa característica. Óbvio que intangível será objeto também de um outro tema em um outro momento. Vamos agora à definição de custo. É um montante de caixa ou equivalente de caixa pago ou o valor justo de qualquer outro recurso dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição ou construção. Vamos decodificar. O que é equivalente de caixa? Equivalente é algo que é parecido, que é similar. E o que é similar à caixa? É uma importância que não é disponível no momento, mas que é conversível em dinheiro de uma forma muito rápida. Exemplo: um certificado de depósito bancário, que é o CDB, um CDI, uma poupança. No momento que você precisa, você vai lá e resgata. Mas há mais uma condição para ser um equivalente de caixa. Essa transformação tem que ser feita num período máximo de 90 dias e não pode correr o risco de flutuações excessivas, seja para cima ou para baixo, ou seja, grandes ganhos ou grandes perdas. Uma ação, ouro, moeda estrangeira, são imediatamente conversíveis em dinheiro, mas sofrem flutuações muito grandes da noite para o dia, dependendo de circunstâncias políticas, econômicas, etc. Portanto, tais itens são entendidos como investimento e não como equivalentes de caixa. Continuando dentro do texto, ele fala em valor justo, isso nós já vimos o que é, dado para adquirir um ativo na data da sua aquisição, portanto se verifica que eu estou comprando, e aqui eu já percebo o sentido de custo histórico para registro desse ativo, ou construção. Por quê? Porque eu não preciso necessariamente comprar esse item pronto. Em vez de comprar um galpão, eu posso construí-lo. Portanto, ele é imobilizado tanto quanto se eu fosse comprá-lo. Valor em uso. É o valor presente dos fluxos de caixa futuro que a entidade espera: 1. Obter com uso contínuo de um ativo ou com a sua alienação ao final da sua vida útil, ou incorrer para a liquidação de um passivo. Então, decodificando, o dinheiro tem um custo no tempo. Seja para receber, seja para pagar, daqui a algum tempo esse valor é maior do que seria hoje. Por quê? Porque ele embute custos do dinheiro, custos do empréstimo, taxas de juros, etc. Então, o valor presente é uma taxa imputada, uma taxa de desconto que traz esse valor futuro, repito, a pagar ou a receber, ao que seria na data presente. E quando ele fala em valor em uso de um imobilizado, ele está dizendo o seguinte: quanto valerá esse item ao final da sua vida útil? É o quanto a empresa espera negociar. Em slides anteriores, eu disse que para obter isso, se liga normalmente para o fabricante e se pede uma noção percentual de valor de perda pelo uso. Então, calculado esse valor de quanto se venderá lá no futuro, se estabelece o valor em uso. E da mesma forma, quanto é que eu tenho que dispor para fazer a liquidação de um passivo. Valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos de venda de um ativo e seu valor em uso. Até o advento das normas, nós imaginávamos que se um ativo valia 1.000,
no mercado e o seu valor contábil era de 800, quando da venda nós teríamos um ganho de 200. Embora aritmeticamente esse conceito estivesse correto, havia um erro aí dentro. Esse ganho teórico de 200 não computava os custos para vender. Na venda de um ativo, é normal que se faça anúncio, é normal que se contrate alguém para fazer a corretagem ou para procurar possíveis interessados. É possível que se tenha que transportar esse ativo até as dependências do provável comprador. Tudo isto representam saídas de caixa da empresa que está vendendo. Então, o valor recuperável é o valor que se obterá quando da venda, porém deduzidos esses custos para efetuar a venda. Isso não estava contemplado na contabilidade antes das normas. Isso hoje deve ser computado obrigatoriamente. Por quê? Por caso contrário, você não transmitirá para o usuário da demonstração uma informação verdadeira. Ele será levado a crer, pelo nosso exemplo, que depois da venda sobrará no caixa da empresa 200 mil. Ou melhor, sobrarão no caixa da empresa 200 mil. E não é verdade. Pode ser que sobre apenas 150, porque eu tive todos aqueles custos para vender. Então, eu devo dar uma informação completa, uma informação que diga o quanto efetivamente sobra no caixa da empresa. Perda por redução ao valor recuperável. É o valor pelo qual o ativo ou uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável. Nenhum ativo poderá estar nas demonstrações contábeis por um valor maior do que aquele que a empresa espera recuperar pelo seu uso ou pela sua venda. Se estiver, eu estou transmitindo uma informação errada. E, consequentemente, eu tenho que fazer um ajuste para que deixe ao valor que efetivamente a empresa conseguirá obter vendendo ou utilizando. Muito bem. Na definição, fala em unidade geradora de caixa. O que é uma unidade geradora de caixa? Quando eu falo de uma máquina, imaginem uma máquina onde eu ponho pó de polipropileno numa ponta e sai copinho plástico na outra. Se essa máquina é a única unidade que está produzindo o copinho, eu sei qual é o custo que eu tive, porque eu sei qual é o valor da matéria-prima, eletricidade, etc. e tal, e sei o valor das minhas vendas, considerando-se a quantidade de unidades produzidas. Essa máquina é uma unidade geradora de caixa. Ela incorre em custos e incorre em receitas. Mas eu os convido a fazer uma abstração. Eu tenho certeza que um dia na sua vida você entrou em um açougue. Tente imaginar esse açougue sem nenhum item de estoque. Não tem sal grosso, não tem carne, não tem carvão, não tem palitinho para churrasco, não tem nada disso. Tem balcão, tem balança, tem computador para registrar o caixa, tem aquela serra que corta osso, tem essas coisas normais de um açougue. E aí eu te faço uma pergunta. Quanto é que esse açougue obterá de receita pelo uso da balança? Só pelo uso da balança. Ou pela máquina de serrar osso. Ou pelo balcão onde você olhou e viu aquelas carnes ali expostas. Não dá, né? Por quê? Porque individualmente são ativos, mas esses componentes individualmente eles não conseguem gerar caixa e incorrer em custos identificáveis. A contabilidade tem um princípio muito básico. Aquilo que você não pode mensurar, você não pode contabilizar. Assim sendo, o açougue é a unidade geradora de caixa. E se eu tiver uma rede de açougues, cada um deles é uma unidade geradora de caixa. Porque o açougue como um todo incorre em custos e me traz receitas. Então, essa é a ideia. E voltando à perda por redução ao valor recuperável, é o tal do impairment, que, como eu já disse, será objeto de uma outra apresentação em algum outro momento. Vida útil. É o período de tempo durante o qual a entidade espera utilizar o ativo ou
o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes, por exemplo, horas trabalhadas, que a entidade espera obter pela utilização desse ativo. Então, basicamente, são os critérios que eu utilizarei para efetuar a depreciação desse ativo. Será pelo tempo de uso, e se esse tempo for uniforme, é a tal da depreciação linear, mas isso a gente vai ver no outro bloco, ou pelo número de unidades produzidas, e faz todo o sentido do mundo. Não seria lógico depreciar uma máquina que num mês produz 100 unidades e no mês seguinte 2.000. Essas variações não merecem uma depreciação linear. Eu estaria considerando um custo, sendo uma máquina, eu estaria considerando um custo inadequado. Então, vida útil é o quanto dura essa máquina durante a minha utilização.